Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Aqui quem vos fala é seu amigo Neusimar. Galera, hoje eu estou trazendo para vocês esse vídeo aqui. É um vídeo mais focado em um termo mais de análise quanto às cartas. É um vídeo mais focado para os iniciantes e intermediários, porque fica sempre meio perdido, né? Sem saber como montar um deck bom para PVP, para COP. E eu vou estar trazendo esse vídeo aqui hoje para vocês, dando umas dicas aí básicas sobre isso aí. Vamos começar logo aqui do início. Eu vou focar principalmente nas cartas que vai ter utilidade para vocês, que é para evitar de vocês estarem se embananando. Vamos começar logo pelo que eu acho bacana mesmo, em ambas as partes, em COP e PVP. O bombardeio. É, como quem já jogou com ele tem uma noção de entender a funcionalidade dele, o bombardeio ele dá um stun na carta. O que isso quer dizer? Ele atordoa a carta por um curto período de tempo. Mas esse curto período de tempo é crucial para você. Tipo para um biruta, que é para evitar dele virar seu deck ou virar várias vezes. Dependendo do kit completo que você montou o deck, você tendo o bombardeio bem equipado no seu deck, o biruta não vai virar. E o bruxo também não vai acertar aquela skill dele que destrói sua carta. Para isso, ele tem que estar no modelo triangular para cima, que é nível 3 de fusão, e nível 5 de mana. Isso se aplica praticamente a todas as cartas. Só vai ter uma boa funcionalidade a partir desse nível. Nível 3 de fusão e nível máximo de mana. Só vai funcionar bacana a carta quando chegar nesse ponto. Aí o que acontece? Ele vai lhe ajudar muito quanto a isso. É skill de boss e dá uma lentidão na onda, no caso. Ou no PVP ou na COP. Porque ele vai estar travando os mobs ao período que vai andando um pouquinho a onda. Ele vai atordoando. A primeira pancada dele é basicamente certeza de atordoar. Agora da segunda em diante já se torna mais difícil. Vai diminuindo a possibilidade dele atordoar novamente. Isso vai conforme a classe de fusão. Quanto maior a classe de fusão, mais fácil vai ficar dele atordoar. Pronto, por bombardeio aqui eu acho que já tá bom. Vamos para outra muito importante, que para quem não tem o Geada, que é uma carta de slow, que ela congela os inimigos, eu aconselho vocês usarem, que ela é uma carta lendária, mais difícil de obter, principalmente para o iniciante, o Mago do Frio. O Mago do Frio, diferentemente do Geada, você precisa de só um no deck. Logicamente, se você tiver dois, vai congelar um pouco mais os inimigos, mas só um é suficiente. Já no caso do Mago do Frio, eu aconselho ter pelo menos dois. E pelo menos nesse classe de fusão, pelo menos nível 2. No PVP principalmente. No COP nem tanto, no nível 1 já dá conta. Mas no PVP ele já é mais aconselhável estar acima do nível 2. Quanto ao up dele, não é tão necessário o up de mana. Você não precisa tanto, porque assim, ó, se você analisar bem, eu vou zerar aqui, ó. Pronto, ele normal, ele vamos esquecer o dano a momento. Vamos ver essa parte aqui, ó. Desaceleração do alvo. Ele dá 10,5 mais 0,5%. Dá 11. Se você coloca para nível 2, opa, só um minuto. Nível 2,
aumenta a velocidade de ataque. Que no caso aqui está de 1,28 segundos. Aumenta mais meio segundo na velocidade. No nível 3, aumenta praticamente 1 segundo, aumenta 85 milésimos de segundo. Para aumentar 1 segundo, ela tem que estar no nível 5. Só que não compensa tanto isso. Aí o que acontece? Se você tiver ela nível 2, ajuda muito. Não precisa mais do que isso. Para você que está começando agora, nível 1 já dá conta do recado, porque cada pancada que ela der, ela desacelera 11%, 10,5% da velocidade do mob. Se você upar ela, a cada up de mana, aumenta só 1%. Isso não compensa tanto. Compensa um pouco na copy, mas nem tanto assim, porque se você analisar, para ir do 0 a nível 5 gasta 1.400 de mana. Tipo, num PVP, 1.400 de mana faz tanta coisa que você vai sentir muita falta. Eu não aconselho upar a mana. Só manter pelo menos 2 no deck. Porque vai ser 2 pancadas alternadas. Um bate, depois outro bate, tá entendendo? Aí já ajuda um pouco. Agora, se um tiver nível 2 e um nível 1, melhor ainda. Porque eles vão bater alternado. Um vai bater, depois o outro vai bater. Como se fosse seguindo o golpe, tá entendendo? Outra que não posso deixar de falar é o químico. Nosso amigo químico. O meu já está nível muito alto, mas por aqui vocês tiram. Eu vou mostrar como o meu fica no nível máximo de fusão e o nível máximo de mana. Galera, o meu tá quebrando 92% e meio de armadura. Cara, isso é uma redução de armadura absurda. Para ser uma carta que é comum, ela é estupidamente roubada, cara, essa carta. Ela é muito forte. Aí o que acontece com ela? Você precisa dela uma no deck. Porque uma dela no deck, você vai diminuir, ela estando nível 1, sem upar, sem nada, média de 7%. Mesmo que seja 5%, vai depender do nível que esteja de vocês aí. 5%, 7% na armadura. É pouco? É, mas quando você upar ela, a cada up é 10% que aumenta na destruição da armadura. Se você começou com 5%, no nível máximo ela vai destruir 45% da armadura. É praticamente a metade. Se você tiver um nível 2, já aumenta bastante, já passa dos 50%. Um nível 3, como eu disse no início do vídeo, é essencial. Todas as cartas estão pelo menos nível 3 de fusão. Ela ajuda bastante. Tá? No nível 3 ajuda bastante. É no mínimo 50% de destruição de armadura garantida. É uma carta essencial de você colocar no deck. Se você quiser pegar, matar os mobs muito rápido, ela funciona nos boys, nos mini boys, nos mobs comuns, funciona em tudo. Outra que aqui deixa eu ver, das comuns e das simples aqui, eu acho que eu já praticamente terminei. Mas aqui, quem já conseguiu o Mó, para quem não sabe, é uma divisória da estátua. O Mó e o estandarte é como se você estivesse usando as duas ao mesmo tempo, só que usando só uma carta, que é a estátua. A diferença é o seguinte: a estátua, se você tem números ímpares
de estátua, ela vai dar bônus de velocidade. No caso, ela vai dar o bônus do estandarte. Se tem números pares, tipo duas, vai dar o bônus do estandarte, que é velocidade, e o crítico do Mó. Aí você vai ter dois bônus ao mesmo tempo. Aí é uma carta muito boa, lendária, só que dá muito trabalho de manusear ela, porque você tem que ter um número par no deck para poder aproveitar bem ela. Aí já partindo para as de iniciante, que no caso é o vídeo, né? Eu falei da estátua para vocês poderem entender essas duas, que no caso é o estandarte, que no caso dá velocidade, aumenta a média de 10, 15%, vai depender do nível que vocês tenham ela aí. A velocidade de ataque em, nas cartas que estão em contato com ele. No caso, dependendo do posicionamento que você consiga colocar ele no deck, vocês têm um atributo de velocidade. Só dela estar assim, ela já aumenta consideravelmente a velocidade de ataque. Se você aumenta a classe de fusão dela, deixa eu ver aqui, aumenta média de 10 a 15% cada classe de fusão. A minha, no máximo, aqui no base, sem upar mana ainda, ela aumenta minha velocidade em 98%. Isso quer dizer o quê? Praticamente eu estou dobrando a velocidade do meu ataque. Se eu upar a mana, cada up de mana é 1%. A minha vai para cento e poucos por cento, 103, 104% de velocidade. Isso ajuda muito. Essa é uma carta que tem que priorizar, não é nem o up de mana, é a classe de fusão. Tá entendendo? É uma carta simples, mas é boa, é eficaz. Para você colocar do lado do seu DPS, a sua carta de dano, que já já a gente vai chegar neles. Vai aumentar muito a velocidade. Quanto mais rápido você bater, logicamente você vai matar mais rápido os bichos. Aí completando ela, se você conseguir montar um deck bacana, razoável, que consiga unir o estandarte com o Mó, o que acontece? Se você colocar a combinação dessas duas cartas tendo contato com um DPS seu, vai aumentar o crítico e a velocidade. Aqui, a chance de crítico dele é na média de 4%. Mas, na classe de fusão, aumenta a média de 5% cada classe de fusão. Ela, como eu disse, nível 3, vai dar na faixa de 15% de dano crítico a mais. E da mesma forma que o estandarte, ela dá 1% a mais na classificação de mana. Tá entendendo? São cartas boas de ter fundidas. Agora em termos de up de mana, só se você tiver sobrando muita mana, aí compensa gastar. Quando você não está com plano de mexer muito no deck, aí compensa. Agora para pegar e tá torrando mana só upando essas cartinhas assim de suporte, não compensa muito. Lembrando que essas que eu falei anteriormente, o bombardeio, o mago do frio e o químico, elas têm dano. Elas são cartas de suporte, mas elas atacam. Fraco, mas ataca, bate um pouquinho. Já no caso do estandarte e do Mó, são cartas totalmente suporte, ela 100% suporte, ela não tem dano. Se você começar a puxar as cartas no deck, vier só estandarte ou Mó, você vai ficar sem dano nenhum, porque essas cartas não batem. Cara, uma carta que é muito essencial dessas cartas
uma mais simples, cara, é o xodózinho aqui do deck. É o Fanático. Cara, ele tem um dano absurdo. Ele é uma carta simples, comum? É. Mas o que? Ela, cara, ela depende muito do suporte e de você não mexer no deck. Por quê? Porque ela é uma carta dependente de mana. Quanto mais mana você tiver, mais você vai bater. Aí o que que acontece? Se você entra num copy e o, o seu parceiro tá usando um deck de suporte, vai ser show. Um deck com Demólogo, Xamã, vai ajudar muito. Agora, essa é uma carta que é basicamente exclusiva para fazer copy. Ela não compensa fazer PVP, porque é uma carta de dano baixo, vamos dizer assim. E como o PVP é uma jogatina de muita rotação, você não segura muita mana, aí você não vai ter um dano muito bom. Tá entendendo? É uma carta estupidamente forte para fazer copy. Se você tem o deck corretinho, que já vou mostrar aqui para vocês, e upar ela no máximo, e o seu parceiro tiver com o deck de suporte, cara, vai ser show de bola. A minha tá batendo em média de seus 300 a 400 mil na faixa da onda 60 a 80 mais ou menos. Passou de sair é sossegado, no mínimo uns 250, 300, 400 mil de dano. Que no caso seria esse deck aqui, ó. Isso para fazer um copy. Mas para isso precisa da estátua. Como eu disse, tem que combar ela em números pares. Aí dá para você ter uma jogatina boa usando estátua. Para quem já é um jogador intermediário aí, que novato provavelmente não vai ter ainda a estátua. Um jogador iniciante. Deixa eu ver aqui, nessa parte aqui, eu posso dizer que finalizei dessas cartas iniciais. Por quê? Eu posso dizer que finalizei? Porque essas cartas, as comuns e raras, elas não vão lhe ajudar muito em termos de PVP e copy. As demais, que eu não falei aqui, tirando fora o Caldeirão, porque o Caldeirão ele é uma carta de suporte. Da mesma forma que o Mo e o Standard, ela não bate, ela só gera mana. Aí não compensa muito para você usar nem no PVP nem no COP, porque não vai lhe ajudar muito, assim, para quem é iniciante. As outras, dessas mais simples aqui, a mais interessante pode-se dizer que é aqui o Mago do Raio. Ela bate bem. Isso para colocar como DPS. O Mago do Fogo, ela também bate bem. E ter umas cartazinhas no deck também, variando, se você não tem muita opção de carta. Tem essa aqui também, o Alquimista, que ela na classe de fusão 3 envenena muito bem os mobs. E cria tipo, se você tiver no mínimo uns 3 4 na mesa, ele vai fazer tipo um paredão de veneno. Vai ficar um monte de bola de veneno no meio do caminho. Os mobs que for passando, eles vão sendo envenenados e você consegue matar mais fácil. E essa outra cartinha aqui, o Envenenador, ela não tem um dano muito alto, mas ela também causa dano de veneno. Vai ajudar um pouco no veneno do Alquimista? Vai. Mas aí é uma questão de o que você tem para completar o deck. Sempre tem essas variações. Aí eu aconselho sempre ter um DPSzinho com dano mais alto. Tipo, o Sentinela, ele bate bem, porque o dano dele é bem rápido. Ele tem um ataque bem rápido.
Tem também o atirador, que ele também tem um dano alto. Só que é aquela coisa, são cartas comuns e raras. Elas não têm um dano muito bom, pois vocês vão ter um dano melhor quando partimos para essa classe agora, que são as cartas épicas. Cara, carta épica aqui é muita coisa para falar. Se eu for puxar assim a detalhe, é muita coisa. Eu vou focar mais aqui, como o vídeo é para iniciantes e intermediários, eu vou focar aqui na parte das cartas mais importantes para vocês. Para vocês que querem limpar a onda mais rápido, se tiver a catapulta, ajuda, é bacana. O dano dela é absurdo. Fora ela bater bem, o que acontece? Ela faz a função tipo do bombardeio. Ela dá uma atordoada. Aí é uma carta interessante de colocar para você conseguir limpar o deck por enquanto, enquanto você não consegue organizar seu deck direitinho. É uma carta muito boa. E ela, diferente das outras, ela não precisa focar em upar mana, nem na classe de fusão. Vamos dizer assim, que é mais uma carta de apoio. Ela vai servir para limpar o deck. Se você tiver umas 2, 3 na mesa, ela vai dar uma limpada muito boa, enquanto você termina de organizar. Isso aí quando os mobs já tiver com pelo menos uma segunda onda, terceira onda, ela já não vai ajudar muito no PVP. Mas assim, depois do segundo, terceiro boss, ela não vai ajudar tanto. Mas a princípio, que é onde vai ser mais crucial, ela vai ajudar bastante. Outra aqui, cara, essa carta aqui não tem nem o que falar. O Cristal Mante. O Cristal Mante é uma carta muito roubada, vamos dizer assim, porque, cara, se você pegar ela para PVP e copy, ela vai ajudar muito. Porque um deckzinho montado com bastante Cristal Mante na mesa, você vai chegar aí na sua onda 60 fácil. Porque o Cristal Mante são poucas cartas que têm essa função, mas já eu explico para vocês. Conforme você vai batendo, ela vai aumentando o dano. O dano dela chega até 800% de dano. Isso quer dizer o quê? O dano inicial dela, vamos supor, ela comece batendo 1000. Se ela continuar batendo, ela vai chegar a 800 mil de dano. Vamos dizer assim, eu estou colocando em suposição isso. Não vai chegar a esse ponto? Não vai. Por conta de quê? Porque é impossível do início ao final da onda ter tanto dano seguido assim no mob. Mas assim, segue por esse princípio. Ela tem 800% de aumento do dano base dela. Isso ajuda muito na parte de boss e mini boss. Os mobs nem tanto, porque mata rápido, mas quando chega no boss, você começa na onda batendo nele na faixa de seus 10 mil, 5 mil, ele tendo 5 milhões de HP, antes de chegar no final do percurso que o boss percorre, o boss já tem morrido, dependendo logicamente da quantidade que você tenha na mesa de Cristal Mante. Porque quando ele for chegar lá no final, esse dano que estava batendo 5, 10 mil, já vai estar batendo na faixa de 50 mil. Vai adiantar muito o seu lado. Cada pancadinha dele vai aumentando um pouquinho a porcentagem de dano. É muito boa essa carta para PVP. Só que logicamente é bom ter pelo menos umas 5 no deck, na mesa, assim, para poder bater bacana. Cara, tem muito iniciante que já tá com um engenheiro. Só que o que acontece? O engenheiro tem uma grande dificuldade para quem é iniciante por conta de que é uma carta boa? Tem um dano alto? Tem. O que acontece? O engenheiro,
para poder funcionar, não é nem tanto questão de classe de fusão. Conta muito é a parte de combo. O combo dela, diferente da estátua que é número ímpar, número par, tará, tará, ela é carta de conexão. Ela tem um dano alto? Tem, mas tem que ter a combinação no deck. Como é a combinação dela? 6 cartas entrando em contato uma com a outra na mesa. Se você tem uma, duas, três, quatro cartas, 5, não vai pegar o combo. Quando você tem 5 cartas e coloca mais uma do lado delas, aí você vai abrir o combo do engenheiro. A partir de 6 cartas, ela aumenta o dano. Quanto mais engenheiro tiver conectado, aumenta o dano. Cara, quando praticamente enche a mesa só com engenheiro, bate muito. Só que tem só um probleminha. Para poder montar o deck bacana do engenheiro, não adianta só ter o combo. Teria que ter a classe de fusão, pelo menos nível 3 também, para bater bacaninha. Só que aí já atrapalha um pouco. Às vezes você fica quebrando o combo, porque você tem que estar fusionando as cartas para poder pegar e aumentar o nível de fusão delas. Aí já é uma carta mais trabalhosa de você utilizar ela, tanto no PVP como no COP. Essa aqui já é uma carta mais focada para PVP, só que dá muito trabalho de usar ela. A Gárgula, ela é uma carta assim que dá um pouquinho também de trabalho. Ela tem muito dano? Tem. Só que é assim, ela trabalha em classe de fusão. O que que acontece? Quando ela está na fusão ímpar, 1, 3, 5, ela bate. Quando ela está na classe de fusão 2 e 4, ela 2, 4, 6, ela dorme, ela fica parada tipo a estátua. Aí o que que acontece? O dano que ela daria, ela dá de bônus para as que estão entrando em contato com ela. É uma carta que também dá um pouco de trabalho de utilizar. Uma cartazinha até boa? Mas eu testei ela, ela não é muito eficiente para utilizar no PVP nem no COP. O Carrasco. O Carrasco, galera, é uma carta praticamente exclusiva para COP. Para usar ela no PVP atrapalha muito. Porque se você puxar muita carta dela, aí você não vai ter muito dano. A funcionalidade dela é dar hit kill no boss. Só que como é esse hit kill? É hit kill por porcentagem. Como diz aqui, ó, nessa partezinha aqui, nível de vida para eliminação. Isso ela zerada. Sem fusão, sem up de mana. Aí o que que acontece? Você tá batendo lá e tal no mob, ou no boss, vamos supor no boss. O boss tem 1 milhão de HP. Quando ele chegar, ela estando desse jeito, nível 1 de mana e nível 1 de fusão. Quando ela chegar em 29% e meio, que isso daria o que? De 1 milhão, 295 mil de HP, ela instantaneamente vai morrer. Porque o carrasco mata. É uma carta boa para o COP, muito boa. No começo não, mas quando você passa ali da onda 30, já ajuda muito. Principalmente para evitar as skills dos boys. Mas para PVP ela não é bacana. Médica da Peste. Cara, Médica da Peste é uma carta muito boazinha assim também. Ela funciona após a morte do mob. Tipo, você matou um mob, ela cria uma nuvem de veneno sobre esse mob que morreu. Os outros mobs que for passando nessa nuvem vão sendo envenenados.
é uma carta muito boa. Ela vai envenenando os mobs. Ajuda muito. Tanto no PVP como no COP. É uma carta bem eficaz. Essa carta aqui também já é uma nova que chegou juntamente com a Gárgula. É a Eve. Cara, essa carta é estupidamente boa para você limpar deck. Que nem a catapulta. Ela faz o seguinte, ela mesmo nível 1 já faz um estrago bom, principalmente no nível 2 ou nível 3. Ela começa batendo nos mobs e vai jogando tipo umas bombinhas de veneno em cada mob. Ela joga até 40 bombas de veneno sobre os monstros. O que? Quando essas bombas explodem, tem muitos monstros que vai morrer basicamente automaticamente com essa pancada dela. E ela juntamente com cadê o Bagata serve muito bem, porque o Bagata ele dá hit kill. O que? Os monstros que foram atingidos pela Eve vai morrer basicamente instantaneamente. Uma boa parte deles. A Eve é uma carta muito boa que está rodando muito bem no deck de PVP. Usando esse deck aqui, ó, que é o deck que eu uso. Eu combino o Bagata com a Eve para poder fazer uma limpeza boa do deck. Deixa eu ver. O Pirotécnico. É uma carta boa? Só que também depende de combo. O combo dela não é de estar junto às cartas, é quantidades. É combo ímpar e combo par. Quando ela está no número ímpar, ela bate em alvos aleatórios, no começo da onda, no final da onda, enfim, daquela horda de mob que está ali. Ela tem um dano bom? Tem. Só que assim, se você for depender só dela, muitas vezes ela bate muito lá atrás e deixa muito mob lá na frente, aí você se perde muito. Ela é bom usar com uma combinação com outro DPS que bata nos mobs da frente, para você não pegar e ter prejuízo na onda. Eu normalmente gosto de usar esse combo dela. Quando ela está batendo com o número par, ela bate nos monstros da frente. Só que, assim, eu já testei, eu não senti que ela bate muito bem, não. Agora, quando usa o combozinho ímpares, que é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, que é o limite do deck. Ela bate aleatório e bate bem. Agora, ela só funciona bem quando se tem pelo menos 3 pirotécnicos no deck. Um só não bate muito não, mas quando você tem 3 ou 5, já bate bem pra caramba. Outra carta aqui que é um xodozinho aqui, o Ceifador. O Ceifador, cara, é uma carta essencial para quem quer começar assim no PVP para marcar muito ponto lá, subir de arena. Se você já tem ela e quer aproveitar bem as suas batalhas no PVP, coloca o Ceifador. Só que assim, é crucial ela tá na classe de fusão nível 3. Pelo menos isso. Por quê? Porque vai lhe ajudar muito. Ela tem uma chance de 5, 7% mais ou menos de dar hit kill. Mas o que? Cara, isso aí ajuda muito. Se o monstro tem 50, 100 mil de HP, se você matar o mob só com uma pancada, é bom demais, cara. Pra quem tá começando agora no jogo e quer curtir um PVP mais bruto mesmo, de você fazer o cara se agoniar do outro lado, é ceifador, cara. Se você coloca ele na classe de fusão máxima, vai ajudar um pouco, vai. Só que eu aconselho mais focar na parte de fusão. Pelo menos nível 3 de fusão. Upando ele na mana também vai ajudar um pouco, mas a classe de fusão é essencial. É uma carta muito boa, tanto para COP como PVP, só que eu prefiro ela no PVP. Cara, o Mago do Portal tem muita gente que se ilude com ele.
Ah, ele volta os mobs lá pro início? Volta. Só que assim, tem uma chance, média de 5% de pegar e trazer o mob ou o boss de volta pro início, da onde ele saiu. Isso às vezes lhe tira do aperreio? Lhe tira. Mas dependendo da situação, cara, pode ser uma dor de cabeça enorme. Não é uma carta muito boa assim que eu não aconselho tá usando. Porque tipo, você pegou ali naquela onda o boss bruxo. Cara, o mago do portal contra o boss bruxo, você vai ter uma dor de cabeça absurda. Se ele ficar voltando o, o boss, cada vez que o boss for lá atacar, você vai perder uma carta. Isso é um prejuízo absurdo, cara. Eu não aconselho estar usando o Mago do Portal por conta disso. Por causa do boss bruxo. Porque você vai ter muita dor de cabeça, vai perder muita carta, vai estar puxando muita carta para tentar encher o deck de novo. Isso só vai estar tendo prejuízo na mana. Isso pra mim não compensa, cara. Eu não aconselho essa carta. O Vampiro, não tem muito o que falar, é uma carta que rouba mana. Ela é uma carta que é boa para PVP, para cópia ela não é, eu já vou explicar o porquê. Cada vez que o vampiro ataca, ele drena mana do mob. Ele começa a gerar mana a partir de 2. Tipo, cada mordidinha dele, ela tá no nível 1 de mana, de fusão, vai gerar 2 de mana. Fusão só vai aumentar a velocidade de ataque. Agora, no up de mana, é que ele vai começar a drenar a mana mesmo. Cada up de mana, ele vai aumentar 2 de mana. Quando ele chega no nível máximo, que é nível 5, ele vai estar drenando 10 de mana por cada mordida. Cada mob que ele morder, vai lhe dar 10 de mana. Você pode encher, praticamente, vamos supor, o seu deck no PVP só com vampiro. Cada vampiro daquele vai morder e vai drenar mana. Mas o que acontece? Ele não tem um dano alto. Ele vai drenar mana, mas ele não é uma carta que vai lhe dar dano. Não aconselho deixar muito. No PVP esse método funciona. Coloca 2, 3, 4, 5 vampiros para catar mana rápido para você upar suas coisas. É bom. Agora quando parte para copy, na copy, galera, não compensa. A copy, se você coloca um vampiro ou coloca 15 vampiros no deck, só um vai morder. Só um que vai drenar mana. Eu já fiz esse teste. Só um que vai conseguir drenar mana dos mobs na copy. Eu não sei porque eles fizeram esse esquema de diferenciar o sistema do vampiro, a funcionalidade dele entre PVP e copy, mas para copy é uma carta que não compensa usar. Para o PVP compensa, depende muito do deck que você estiver usando. Como eu disse, todas as cartas, uma depende da outra, você tem que ter uma combinação de deck. Sempre é bom estar perguntando, sabendo direitinho qual carta combina com qual, para você poder montar um deck mais eficaz. Aí aqui, para finalizar as cartas épicas, tem o Arqueiro Eólico. É uma carta que tem um dano baixo, mas o Arqueiro Eólico é como se fosse o Boreas. O que acontece? O Boreas é uma carta lendária e o Arqueiro Eólico ele é uma carta épica. Ele começa batendo aqui normal e tal, aí ele entra em estado de fúria. Aí o que? Ele aumenta a velocidade de ataque dele. Aí ele dura um pouquinho assim, aumentando a velocidade de ataque dele crítico. A cartazinha boa é, mas eu prefiro o Trovejador. São duas cartas boas de DPS do grau épico.
Só que eu prefiro o trovejador. Por quê? O trovejador, ele tem um dano alto, ele tem um dano extra, que é o dano elétrico. E o que que acontece? Essa carta, cara, dependendo de como você esteja usando seu deck, essa é uma carta que depende um pouco de rotação. Por quê? Porque você precisa de classe de fusão alta. Essa aqui, ela tem um dano bom, mas quanto mais alto o nível de fusão dela, melhor. No nível 1, ela vai bater em um mob. No nível 2, ela vai bater em 2. No nível 3, ela vai bater em 3. E assim sucessivamente, até a fusão 7. No nível 7 de fusão, você consegue bater em 7 mobs de uma vez com ela. É uma carta muito boa de combinar para quem já tem o Bagata. Porque nos 7 que o trovejador acertar, se o trovejador estiver conectado a uma Bagata, os 7 tem chance de dar hit kill. É uma carta muito boa da classe épica aqui. Como eu falei aqui para vocês, galera, é um vídeo mais dedicado a iniciantes e intermediários. Eu ainda entrei um pouco aqui em assunto com as cartas lendárias, mas por conta que é para vocês entenderem como são meio que uns substitutos. Tá entendendo? Aí depois eu me aprofundo mais nessa parte aí com vocês. Eu vou também explicar a parte dos defensores, que é muito bom vocês estarem comprando, que é para poder pegar upar a defesa lá no torneio de clãs, que isso ajuda muito, cara. Aí eu também vou explicar essa parte aqui de heróis, que é os itens, que também é muito complicadozinho aqui. Vou logo dando uma dica de início logo aqui, antes de vocês começarem a fazer bagunça. Não upem os itens. Não upem. Peguem os fragmentos e comecem a construir mais fragmentos. Por quê? Quando você upa, que você vai fusionar, você perde o que você gastou. Não compensa você upar. Tem que deixar pelo menos na classe de fusão aqui no nível épico, no caso roxinho, para poder pensar em começar a upar, que o certo seria upar só na fusão lendária. Eu estava analisando muito aqui vídeos, essa parte aqui depois eu vou explicar direitinho para vocês, mas não compensa. Vocês têm que procurar comprar e deixar estocadinho aí guardado. Pode juntar até 300, isso vai demorar muito. Você vai juntando, se vê que está muito cheio, aí você vem aqui na forja. Para você forjar, você tem que ter 4 itens do mesmo. Tipo, supondo aqui essa roupa. Ó, eu tenho só 3 roupas, tá vendo? Eu não posso fundir ainda para fazer um azul. Aí eu tenho que esperar catar mais uma desse mesmo modelo de roupa para poder fundir. Aí sim vocês podem fazer essa fusão para subir o grau dela, de comum para raro e daí vai. Essa parte aqui, galera, é para vocês entenderem o complemento aí de iniciante e intermediário. Questão dos heróis, cara. A Jay é um herói muito bom para quem vai PVP. Quem já tem, eu aconselho usar no PVP. E já o nosso amigo treinador, ele é mais aconselhável para copy. Ele é um herói muito bom para copy. Ajuda bastante, principalmente com os níveis deles, né? No caso aqui o meu aqui, ele está no nível 16. No caso, para vocês que são iniciantes, praticamente é certeza de vocês terem só o treinador. A moral você ganha conforme vai passando o tempo na partida. Ah, o que? Quando você joga o treinador, joga um bonequinho, um fantoche. Ele vai dar uma travada naqueles mobs que estão
encostado no boneco por alguns segundos. No caso meu aqui dá 5 segundos e meio. Quando você chegar no nível 5, ele vai aumentar a velocidade do seu ataque. Além do travamentozinho lá dos mobs. Aumenta 27% de ataque. Da velocidade de ataque. No nível 10, você vai aumentar a porcentagem de dano. Que aumenta mais meio de 7% de dano. E no nível 15, cara, é o essencial para você ter ele. Vai ter a bomba. Quando zera o tempo de 5 segundos e meio, ele vai dar um dano em área aproximadamente ali de uns 2 quadradinhos, 3, que é absurdo o dano dele. O meu aqui ele tá batendo 12 mil. Isso dá o que? 12 mil de dano em cada mob. Isso aí muitas vezes é crucial quando tá pertinho do boss ou dos mobs morrer e tá chegando pertinho ali do portal pra você perder a partida. Mas ajuda muito, cara. No PVP ajuda muito. No PVP e na COP. Pois é, galera. Esse foi meio que um informativo hoje. Não entrei tanto em detalhes, mas eu acho que só tem mais um detalhezinho para complementar aí para vocês, para ajudar um pouco, que eu percebi também que tem muita gente que fica meio que perdido. Cara, quando você está fazendo uma copy, que normalmente você vai estar usando o fantoche, o boneco, esse emote aqui, do bonequinho aqui chorando e apontando, normalmente o seu parceiro está pedindo para você jogar o boneco. Por quê? Porque ele está sentindo que vai ser preciso de você usar o seu boneco para poder finalizar a jogada dele. Porque aí vai estar meio que combinando as jogadas de vocês. Se ele mandar esse bonequinho aqui, pode se preparar para jogar seu boneco. Se você tiver boneco, pode jogar, que é basicamente certeza dele estar pedindo boneco. Se ele manda esse aqui, ó, desse mascaradozinho aqui acenando com a mão, tá pedindo para você parar o que você está fazendo, que você está fazendo alguma coisa errada. Aí vocês podem entrar no consenso, tentar entrar em contato durante a copy, para vocês estar utilizando o WhatsApp juntamente com o jogo, para vocês estarem dialogando direitinho. Porque quando tiver assim essas dúvidas, é sempre bom vocês dar aquela sondada no WhatsApp. Manda uma mensagem, pergunta se tá certo, tá errado, se quer alguma coisa, quer que faça alguma coisa. Isso ajuda muito, galera. Ajuda muito. Pois é, galera. O essencial das emoções aqui seriam esses dois emotes. Eu acho que eu não fui assim muito claro com tudo aqui, mas o pouco que eu passei aqui para vocês vai ter uma valia muito grande para vocês poderem pegar e tá montando os decks mais convenientes para cada situação. Se vocês sentirem que tá muito perdido, tá confuso com o que pode fazer, entre em contato pelo WhatsApp, que aí a gente vai tentando bolar um deck de acordo com as cartas que você tem, para poder fazer uma combinação boa. Também vai depender muito do detalhe aqui, do bênção de facções, que isso aqui também ajuda muito. Só que assim, benção de facção, vocês que são iniciantes não vão se preocupar muito com isso, porque dependendo do bônus que esteja, não vai ter muita serventia vocês se preocuparem com isso. Ah, tá no bônus da facção, eu vou colocar no deck. Não é bem assim. Tem que saber o que o bônus está dando, como está funcionando,
para vocês poderem se aproveitar desse bônus da benção da facção. Pois é, galera, o videozinho vai ficando por aqui por hoje. Agradeço a paciência de vocês terem assistido até agora o vídeo. E pois é, galera, sentiu que tá confuso, tem alguma dúvida, entre em contato. Terei o maior prazer de pegar e ajudar no que for possível. Valeu e abraço.